Bem-vindo a mais uma RP Class, que é a minha linha de conteúdo, onde eu mostro estratégias para empresários de TI conquistar mais 20 mil por mês em novos contratos. O episódio de hoje é como conquistar clientes para a sua empresa de TI sem ser por indicação. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui é o problema da indicação. Primeiro, eu não sou contra indicação, eu adoro receber indicação, eu sempre digo que a indicação é coroar quem presta um bom trabalho. Só que, quando você presta um excelente trabalho, as pessoas te indicam, e muitos empresários já estão há 5, 10, eu já vi empresário há 16 anos que cresceu e tem o seu negócio pela base da indicação. E o problema disso é que o crescimento é muito devagar. Quando você só recebe, só ganha cliente através de indicação, isso mata a sua previsibilidade de crescimento, porque é praticamente impossível você prever quantos clientes vão entrar no mês que vem, quantos clientes vão entrar nesse trimestre, quantos vão entrar nesse semestre e quantos vão entrar nesse ano. Esse daí que é o maior problema da indicação. Olha só, se toca meu telefone hoje e é alguém me ligando falando: Ronald, eu fui indicado por você, eu vou agradecer, vou atender e vou ficar feliz da vida de ter esse novo cliente. Mas eu, como empresário, eu não posso viver à deriva. Imagina que eu estou com um barco e esse barco está sem motor no meio do oceano. A maré vai levar o barco para onde ela quiser. Eu não tenho controle. Você, como empresário, você precisa ter controle e direcionar o seu negócio. Então, crescer só por indicação é uma grande falta de controle, de tomar as rédeas da direção da sua empresa. Então, se você está nessa situação, a boa notícia é que você pode sair já hoje mesmo. É bem fácil e é isso que eu vou mostrar nessa live de hoje, tá bom? Então, primeiro, o maior problema da indicação, de crescer só por indicação, é o tempo. Porque você fica sem saber realmente qual é o crescimento que você vai ter, por exemplo, nesse ano corrente, tá? E todas as empresas grandes ou todas as empresas sérias, elas, quando viram o ano, elas fazem a sua meta. E aí elas traçam um objetivo para esse novo ano que está entrando e ela trabalha para poder correr atrás para bater a meta. Agora, se você é empresário e tem uma meta de crescimento, a sua meta ela não pode depender da indicação. O crescimento o crescimento saudável, e aquele crescimento que você projeta, trabalha e conquista, aquele que você luta, que é através da meta, esse é um crescimento onde você cria as atividades para atrair e captar os clientes. Então, ficar só na indicação, isso acontece primeiro, só com quem é bom. Então, se você é bom, toma cuidado, porque o ruim, ele nem está recebendo indicação, quem não presta um bom serviço, mas se você é bom, toma cuidado para você sair dessa zona de conforto, tá? E aí, quando você sai, você pode acelerar o crescimento da sua empresa. E o que eu falo como crescimento? Crescimento, para mim, é você, por exemplo, hoje eu tenho, 40 clientes, mês que vem eu estou com 50. E eu estou com mais faturamento, estou com mais dinheiro. E você fazer isso, você vai ficar mais próximo de você criar os seus 20 mil em novos faturamentos. E por que eu escolho 20 mil? Eu gosto de 20 mil porque 20 mil é um excelente faturamento para você poder reinvestir na sua empresa, contratar funcionário, contratar equipe e ainda poder tirar um lucro para o sócio. E quando você aprende a fazer esses sprints de 20 mil, que é isso? Eu executo a ação 1, depois o passo 2, depois a ação 3 e depois o passo 4. E aí, quando eu executo esse conjunto de ações, eu aumento o faturamento, certo? Eu trago os 20 mil. E depois que você chega nos 20 mil, você repete para ir para os 40, para os 60, para os 80, para os 100 e por aí vai, tá bom? Então, a velocidade de crescimento da sua empresa, ela está ligada nas ações que você vai fazer aqui nessa RP Class, tá? Então, o primeiro conceito que eu vou trazer para você é o conceito do iceberg. Dentro do mercado, a gente pode comparar como um iceberg, né? Por exemplo, o mercado, ele tem clientes que já estão conscientes que tem um problema e eles estão buscando uma solução, que é um serviço seu de TI. Tem clientes que eles não estão conscientes que existe uma solução,
mas eles sabem que eles têm um problema. Vou dar um exemplo para infraestrutura, tá? Um exemplo clássico disso é um cliente que está com a internet caindo toda hora. Ou ele já aumentou o link de internet e nunca está rápido. Ele sabe que ele tem um problema. Ele fala: caramba, já aumentei o link de internet. Mas ele não sabe que existe uma solução. Às vezes você vai oferecer para ele um serviço como se um SD-WAN, por exemplo, ou um otimizador, ou um Riverbed, que faz aceleração. Enfim, às vezes você pode colocar um equipamento, um firewall de borda. Às vezes o cara tem um problema que é um estagiário que está baixando o vídeo. Ele sabe que ele tem um problema de lentidão e sabe que já investiu no link, mas ele não está consciente que existe uma solução, que é diferente do topo ali do iceberg. Então, esse público eu posso considerar que está no meio. E abaixo é um público que está inconsciente até que tem um problema. Ele só vive o problema e ele acha que é assim mesmo, é dessa forma. Então, o que eu estou falando com isso? Que o mercado ele funciona como um iceberg. Então, hoje, nesse exato momento, vários clientes seus, eles estão sendo atendidos por outras empresas de TI e eles estão passando por alguma situação. Tem cliente que está consciente que ele já tem um problema e ele já está buscando solução. Tem outros clientes, né, um grupo de clientes maior que está consciente que tem um problema, fala: caraca, já investi nisso, mas não tem mais o que fazer. E tem outro grupo que simplesmente fala assim: a rede sempre foi lenta, sempre tive problema de lentidão aqui. E isso vale também para sistemas, por exemplo. Com sistemas é a mesma coisa. Então tem gente que está precisando de um software ERP. Então ele já sabe que tem um problema, né, que faz várias operações de forma manual ou digita no Excel e ele está buscando um software para o negócio dele. Tem gente que está consciente só que tem um problema, mas não sabe que existe solução. Ele sabe que, poxa, que ele trabalha no Excel, só que ele tem que ficar salvando toda hora para o Excel não corromper, porque ele sabe que volta e meia corrompe. Então ele sabe que tem um problema. E ele sabe também que tem que fazer prestando bastante atenção, porque se tiver alguma coisa errada, uma linha errada, ele vai ter que refazer o trabalho. Então ele sabe que existe esse problema, mas ele nem sabe que tem um ERP que ele pode comprar e que pode melhorar e automatizar a vida dele. E tem outros que estão inconscientes que isso é um problema. O cara acha: não, eu faço no Excel e sempre foi assim. Nem sabia, ninguém nunca me falou que existia um sistema. Então isso vale tanto para infra quanto para desenvolvimento. E aqui eu quero que você entenda o seguinte: essa é a situação do mercado. Um conjunto menor são os clientes que eles sabem que eles precisam de uma determinada solução, estão buscando. Um conjunto que está no intermediário, que é bem maior do que o topo do iceberg, é um conjunto que sabe que tem um problema, e o outro, né, grupo enorme, é um grupo só que está vivendo o problema e nem sabia que poderia ser diferente. Então, guarda essa informação, porque isso é como a gente começa a fatiar o mercado, e você precisa ter esse conceito para que você saiba como atrair os seus clientes. Então, com esse conceito em mãos, as estratégias que eu vou apresentar aqui são estratégias para você poder trazer essas pessoas que muitas vezes compram do seu concorrente para fazer elas comprarem de você, tá? Então, existem basicamente dois tipos de marketing que a gente pode utilizar para quem está começando. O cara que só viveu por indicação a vida inteira, nunca fez nada. Então, existe basicamente dois tipos, tá bom? E esses dois tipos são os que mais funcionam para TI. Então, talvez você possa pegar um conteúdo e possa assistir na internet ou no YouTube, aula de marketing. Mas você tem que ver como que você aplica o marketing para a tecnologia. Então, pela minha experiência, esses são os dois tipos que geram mais resultado. Então, o primeiro tipo é o tipo que eu chamo de oferta direta. É um tipo onde eu faço um anúncio ou eu falo de um problema que a pessoa tenha, por exemplo, igual eu falei aqui do iceberg, então eu faço uma oferta direta. Olha, você passou por essa situação e você tem interesse em resolver ou conversar com um especialista e saber se é possível resolver? Então, é um marketing de oferta direta. Esse marketing ele é ideal para quem está começando. Tá? E aí eu vou explicar já como que você aplica isso na prática, mas eu quero que você fique comigo aqui, que se você não entender essa parte estratégica, muitas vezes isso vai gerar confusão e você vai achar que esse conteúdo daqui, que ele é
totalmente focado e aplicável para TI, você vai achar que é um conteúdo parecido com marketing tradicional. E tem nuances que são diferentes que geram um resultado completamente diferente. Aqui eu estou te dando uma sequência do que funciona para TI e o que você vai poder aplicar e o que está certo. Então, primeiro, eu quero que você fique comigo aqui para você entender a parte conceitual e depois a gente vai para a parte prática, tá? Então, vamos lá. Tipos de marketing, então tem a oferta direta, onde eu falo de uma situação, de um problema, e é a pessoa que está vivendo aquela situação, ela pode levantar a mão e dizer, olha, eu quero conversar com um consultor, tá? Eu dou essa oportunidade. E aí, esse tipo é ideal para quem está começando. Porque quando você começa a usar oferta direta, você atrai pessoas que estão passando por problemas e que estão buscando a solução, tá? Então, são pessoas que estão passando por problemas e pessoas que estão buscando a solução. Então, você prefere fazer uma reunião com um cliente que realmente fala: caramba, eu tenho esse problema que você está me falando e eu quero resolver. Você prefere falar com um cliente assim ou você prefere falar com um cliente que está curioso, que fala: não, mas peraí, eu nem sei se eu tenho esse problema, me explica aí o que é que você quer, entendeu? Eu não sei sua resposta, mas a minha, eu prefiro 1000 vezes falar com um cliente que ele está vivendo esse problema e ele tem intenção de resolver. Dito isso, então esse aqui é o melhor tipo de marketing para quem está começando. O segundo é o marketing de conteúdo. A desvantagem dele é que ele é mais lento. Então, por exemplo, eu preciso postar muito conteúdo nas redes sociais, e aí pode ser através do LinkedIn, através do Instagram, através de blog. Eu faço bastante post de conteúdo para eu poder educar o meu cliente. Essa estratégia é melhor para quem já tem empresa de TI já há muito tempo. E quem já está fazendo o primeiro tipo de marketing, que é a oferta direta. Por quê? Vamos lá. Tem clientes que eles, ao assistirem um anúncio, por exemplo, eu faço um anúncio convidando a pessoa para ela resolver um problema, uma situação que ela vive, certo? Fiz lá esse anúncio. Tem clientes que vão olhar e basta um anúncio só para ele clicar e deixar os contatos dele. Tem outros clientes que não, que vão falar: ah, não, mas eu quero saber mais. Ah, mas deixa eu pesquisar, deixa eu conhecer um pouco mais sobre isso. O que esse cara está me oferecendo? Então, existem dois tipos de perfis, tá? Agora, o oferta direta, ele é rápido. Então, imagina só que eu mostre um anúncio para 2.000 pessoas. E dessas 2.000 pessoas, 1% se interessa, 20 pessoas clicam e deixam um contato, tá bom? Então, eu que estou começando, nesse exemplo, então eu já vou ter 20 contatos para eu poder ligar para marcar reunião, para eu atender, tá? Agora, depois de algum tempo, imagina que eu estou fazendo oferta direta já há um ano e eu tenho uma equipe de 2 ou 3 vendedores que trabalham para mim. E aí chegam os clientes, né? Então chegou uma reunião, eu passo para o vendedor 1, outra reunião para o 2, outra para o 3, depois para 1, 2, 3, 1, 2, 3, e eu vou distribuindo à medida que chega. Imagina que eu trabalho assim. Só que uma hora, esse anúncio de oferta direta, ele vai tender a ter o resultado vai diminuir. Por quê? Porque com o passar do tempo, as pessoas elas vão vendo a tua propaganda e você vai começar a converter as pessoas mais quentes, mas depois, com o passar do tempo, né, essa conversão ela tende a diminuir. Então, qual é a estratégia para você começar a criar novas conversões? É você dar conteúdo. Agora, quem está começando e quem pelo menos não tem 3 vendedores, eu não aconselho que você comece por conteúdo. Mas não aconselho mesmo, porque para você fazer conteúdo, primeiro, você tem que postar sempre. Não pode deixar de postar, certo? Tem que postar com regularidade, todas as semanas. Então você não pode faltar um post, tá? Dá um trabalho danado você escrever conteúdo. E eu já vi muito empresário começar a criar blog e ele faz lá tudo bonitinho, empolgado lá no primeiro mês. No segundo mês já faz um pouquinho mais ou menos, e no terceiro mês desiste porque apareceu um outro projeto mais importante e ele precisou se dedicar. Então, isso é muito comum, tá? Então, o que eu quero? Eu quero falar com um cara que quer sair da indicação, então o que ele deve fazer agora? Então, eu aconselho que comece pela estratégia 1. Muita gente faz o seguinte, né? Contrata agência de marketing, porque o que é o papel da agência de marketing? O papel da agência de marketing é gerar leads.
E quem não sabe o que é leads, leads são contatos de clientes interessados. Eu já vi muita empresa de TI chegar e contratar agência de marketing porque fala, eu não entendo nada de marketing. Eu nunca prospectei, eu nunca fiz nenhuma ação para poder atrair clientes, nunca fiz nada. Então, naturalmente, eu vou contratar uma agência de marketing. É por isso que vários empresários de TI contratam, certo? Só que, em 90% das vezes, não dá certo. E você sabe por que não dá certo? Porque na agência de marketing existe um grande problema, que é um segredo oculto, que é a galera de marketing não entende nada de TI, não entende nada de tecnologia. E como é que funciona, né? Eu, empresário, contratei o fulano da agência e o cara vai me entrevistar. E ele fala, Ronald, vamos lá, eu vou conversar com você para criar suas campanhas, deixa eu te fazer umas perguntas. E ele começa a me perguntar. E aí eu começo a dizer para ele o que eu faço. Por exemplo, eu trabalho com servidores, eu trabalho com Azure, eu trabalho com Office 365, eu trabalho com segurança, eu trabalho elevando o nível de autenticação, eu trabalho desenvolvendo em Java, sabe? Eu trabalho desenvolvendo front-end, eu sou forte no back-end, sou forte em arquitetura mobile, sei lá. Então ele diz o que faz. O cara da agência de marketing, ao ouvir isso, ele vai olhar e vai falar assim: não, tá bom, mas você consegue me dizer alguns benefícios e tal? O problema disso é que um empresário de TI, ele vai, primeiro, ele vai responder e vai tentar ensinar para o cara da agência de marketing o que é esse serviço e vai responder benefícios, só que com viés técnico. Como o agente de marketing não entende nada de TI, o que ele faz? Ele escreve no marketing o que você faz. E aí, por exemplo, se eu vendo, sei lá, serviço de autenticação, ele vai botar lá. Como fazer autenticação de segurança nível XYZ. Como fazer Azure. Como fazer desenvolvimento front-end e back-end. Ele vai usar isso no anúncio, na peça de marketing. E o problema disso é que com TI, isso converte muito pouco. Então é por isso que contratar agência de marketing não dá certo. Porque o que funciona é você conseguir falar dos resultados que o seu serviço gera para o cliente. Não falar o que é o seu serviço. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que eu vou num dentista e aí o dentista, para ele, tem um jargão lá, que é bem comum, que chama profilaxia. Profilaxia é limpeza nos dentes. Tá bom? Agora, limpeza nos dentes todo mundo entende, né? Limpeza nos dentes. Agora, imagina se o dentista começasse a prospectar pessoas comuns, eu, você, falando assim, olha, promoção de profilaxia, venha fazer sua consulta grátis, venha fazer sua análise grátis, sabe? Um orçamento grátis para profilaxia. Quem ia responder isso? Só as pessoas que entendem o que é profilaxia. A maioria das pessoas não ia se interessar por isso, ia simplesmente passar, certo? Agora, limpeza de dentes, todo mundo sabe o que é. Aplicação de flúor, sei lá, remoção de tártaro, todo mundo sabe o que é. Corte de cabelo, todo mundo sabe o que é. O barbeiro pode prospectar lá, botar no panfleto, botar assim, corte de cabelo, R$ 40. Beleza, todo mundo sabe o que é. Agora, cloud computing, todo mundo sabe o que é? Não, só quem é técnico. Pergunta para um gestor que não é técnico. Ele até sabe o que é computação, ele já ouviu falar em computação em nuvem, mas ele não sabe exatamente o que é. Aceleração de rede, protocolo SD-WAN, segurança, antivírus, backup em nuvem, cara, qualquer tecnologia. Se você falar o nome da tecnologia, automaticamente a pessoa que está do outro lado, ela precisa ser técnica. E ela precisa entender ela tem que saber o que é a tecnologia e ela precisa já ter um conhecimento prévio, saber que aquela tecnologia serve para ela. Por isso que, quando você fecha com uma agência de marketing, eles usam aquilo que você faz. Por isso que a agência de marketing, quando faz com outros mercados, dá certo, porque imagina, se ela começa a prospectar venda de carro, cara, o Brasil inteiro sabe o que é venda de carro. O Brasil inteiro sabe o que é supermercado, açúcar a R$ 2, sei lá. Então,
Quando você usa no seu marketing assuntos muito técnicos, você, infelizmente, vai correr um risco muito grande de não ser eficiente, porque você vai estar só falando com quem tem conhecimento técnico, tá? Então, vamos lá. E aí, qual é o conceito, então, para que você guarde, para que você consiga ter resultado? Primeiro, pessoas vivem situações. Eu estou sentado aqui, fazendo essa live agora com você, e eu estou passando por uma situação. Agora, situações, elas geram problemas. Quem vive situação de forma repetida, vamos lá, eu faço live todo dia, certo? Então, o fato de eu fazer live todo dia, isso pode gerar, né, algum problema. Problemas geram um sintoma. E aí, esse sintoma só sente quem está vivendo aquela situação, tá? E aí você tem que identificar e fazer o seu marketing com identificação pelo sintoma. Você tem que atrair a pessoa por aquele sintoma. Por exemplo, imagina só que eu faço live todo dia. Então vamos lá. Pessoas vivem situações. A minha situação de fazer live todo dia. 2, situações geram problemas. Então eu estou fazendo live e depois de 30 minutos eu fico com a boca seca e preciso beber água, certo? Então, isso gerou um problema, certo? Só que eu não me preparei, não trouxe a água para cá, beleza. Problemas geram sintomas. Então, o fato de eu estar com a boca seca é que muitas vezes vai me dar tique, sabe? A pessoa que está falando fica, sabe como é? Isso gera um sintoma. Então, você pode se identificar pelo sintoma. Como é que alguém poderia fazer um anúncio e chamar minha atenção? Fala assim, olha, você que faz muita live e a sua boca seca, cara, descubra aqui como você fazer a live relaxado de uma forma que a sua dicção saia perfeita do início ao fim, não só nos primeiros minutos. Eu falo, caraca, eu passo por isso. Nos minutos finais, a minha dicção já não está tão perfeita, tá? Isso é só um exemplo, tá? Isso não, nunca reparei que isso acontece comigo, não, tá? Mas vamos lá. Então, como é que a gente pode fazer um exemplo para TI? Vamos lá, então. Vamos fazer um exemplo para infra. Imagina um cliente que tenha a rede lenta. Esse cliente que você está imaginando, ele não é seu cliente. Ele é cliente de outro concorrente aí seu. Ele compra, né, com outra empresa de infra. Então, imagina que ele tenha a rede lenta. Quando a rede fica lenta, ele não consegue trabalhar. Poxa, isso daí é um problema. Ou então ele faz as coisas muito devagarzinho. Então, uma coisa que ele faria em 10 minutos, ele acaba levando 1 hora, tá? E muitas vezes o que ele fala é, poxa, não consigo trabalhar. O fato dele levar 1 hora, levar muito tempo, ele gera um problema. O problema é que ele deixa uma outra pessoa esperando. Muitas vezes o cara ele tem um trabalho que ele tem que passar para uma outra pessoa. Por exemplo, tem gente que emite nota fiscal. Às vezes a rede fica tão lenta que não consegue fazer emissão de nota fiscal. E aí o problema de tudo isso é que isso gera muita reclamação. Então, esse daí é um exemplo de situação de infra. Você quer ser eficiente e você quer atrair, por exemplo, donos de escritório de contabilidade, tu não vai chegar e vai falar, olha, vamos contratar aqui uma VPN, vamos contratar uma VPN, não, um firewall, sabe? Vamos fazer uma arquitetura de internet com proxy para a gente poder otimizar a navegação. Cara, você não vai falar isso. O cara não sabe nem o que é proxy, ele não sabe nem o que é firewall. Então, o que você fala? Você atrai pelo sintoma. Então, o que você vai fazer para chamar a atenção desses donos? Você fala, olha, aí no seu escritório tem muita reclamação porque a rede fica lenta e muitas vezes o funcionário não consegue trabalhar e deixa outra pessoa esperando. O cara que fala, poxa, acontece isso aqui. Pô, você já atraiu esse cara. E aqui eu não estou nem dizendo qual é o meio para atrair, não, tá? Isso depois a gente pode até falar mais, mas eu só quero que você entenda o seguinte: o que que você faz que chama a atenção desse cara? Se você faz um anúncio, sabe, para ele, é, falando essas coisas, o cara que tem esse problema, ele se interessa, tá bom? Se você faz um e-mail, se você faz uma ligação, a pessoa que tem esse problema, ela se interessa, porque ela já está vivendo esse problema. Vou te dar um outro exemplo. Para desenvolvimento. A empresa, né, faz uma operação XYZ. Imagina um comércio. Então, ele faz uma operação lá, XYZ, de forma manual. Conta estoque, tá? O problema de fazer de forma manual é que tem muito erro.
Hum. Por quê? Porque quando você, cara, tudo que é feito manualmente, né, você anota ali no papel e volta e meia dá erro. A situação é que toda vez que dá erro, você tem que refazer muito, ou o funcionário tem que refazer muito, e demora. E como consequência, né, é que toda vez que aquela operação XYZ é feita, e aí as pessoas elas já estão passando, já estão vivendo essa situação de volta e meia dar erro, de demorar muito, de ter que refazer, isso pode gerar muita desconfiança quando o dono da empresa recebe um relatório e ele não sabe, ele fica desconfiado se aquilo realmente está certo, se foi feito bem feito, ou se foi feito nas coxas e de repente aquela informação está errada. Então ele tem desconfiança na informação. Então, como que você, que é desenvolvedor, quer achar um cliente que queira fazer um sistema com você, ou você já tem um sistema pronto, você quer vender o seu sistema, então você vai divulgar isso aqui. Olha, quando você faz a operação XYZ, acontece de ter muito erro, sabe? Da pessoa que faz essa operação demorar muito e sempre tem que refazer essas operações. Você quer fazer isso de forma automatizada, sem gerar nenhum erro e nenhuma desconfiança? Se você quiser, clica aqui e fala com o consultor. Isso poderia ser no telefone? Poderia ser também ligar. Olá, fulana, tudo bem? Eu sou o Ronald, da Série TI. Estou entrando em contato porque eu atendo comércios têxteis igual o seu e eu quero saber se, quando vocês fazem aí a operação XYZ, se acontece muito erro, sabe? Às vezes tem que refazer e demora muito. E aí deixa a pessoa falar. Se ela falar, acontece sim e tal. Eu falo, então, pois bem, né? E quando acontece isso, gera muita desconfiança para o dono, ele acha que às vezes o relatório não está batendo, ou ele fica meio assim, pede para fazer 2 vezes e tal. Você quer resolver isso? Quer fazer de uma forma automatizada e nunca mais ter erro? Quero, como é que é? Então tá, deixa eu marcar com você que eu vou te apresentar o meu sistema. E aí você encaminha para uma reunião. Então entende uma coisa, eu estou falando de marketing aplicado para empresas de TI, empresas que prestam serviço, seja de infraestrutura ou de desenvolvimento. Então, o que é necessidade para a TI? Tá? As necessidades são, primeiro, sintomas, o que a pessoa sente quando aquela situação acontece, problemas, certo? Qual é o problema que a pessoa tem? Qual é a dificuldade que ela está passando? Desejo. Então, o que ela quer? O que ela gostaria? E a necessidade mesmo, sabe? Que é o que ela precisa, o que ela precisa resolver, tá bom? Então, em TI, para a gente poder mensurar qual é a necessidade que o nosso cliente tem, a gente precisa levantar, ou pelo menos se deve escrever, esses 4 elementos. Tá? E aí, se você trabalha, por exemplo, com equipamento de rede ou com nuvem, sabe? Você tem que pensar, olha, quais são os sintomas de clientes que não têm nuvem e que têm algum problema, né, com servidores on-premises e tal, passam. E que quando vai para a nuvem, esse problema acaba. Qual é o desejo desse cliente? O desejo é dele estar seguro, ou de estar tudo funcionando, ou de se acontecer algum problema, sei lá, alguma indisponibilidade, o serviço todo voltar ao ar rapidamente. Esse é o desejo, né? Cara, qual é a necessidade? A necessidade é que o escritório, sei lá, do Rio de Janeiro e o escritório de São Paulo estejam acessando o sistema ao mesmo tempo. Independente do que aconteça, eles têm que estar acessando o sistema. Ponto. Entendeu? Então, isso daí é um exercício para você ser menos técnico e para você focar direto naquilo que o cliente quer, para você ser assertivo no seu marketing. Então, guarda esse conceito. Você atrai por necessidade. Então, a maioria das empresas de TI que tentam fazer marketing e que fracassam nisso, ou que tentam anunciar ou atrair cliente, eles estão tentando atrair pelo serviço que presta e não pela necessidade do cliente. Vou dar um exemplo. Eu aqui falei, né, por exemplo, clientes que têm problemas de rede lenta. Esses clientes eles têm uma necessidade, que é deixar a rede rápida, fazer com que todo mundo trabalhe de forma rápida. Então, eles têm essa necessidade, certo? Agora, para você chamar a atenção dessas pessoas que estão passando por esse problema, você prospecta justamente a situação. Fala, fulano, você está com rede lenta? Agora, como é que as empresas fazem? Infelizmente, as empresas de TI fazem o seguinte, olha, vendo, sou especialista em infraestrutura, em segurança, firewall e equipamento de borda. Sou especialista em aceleração.
entendeu? Em SD-WAN, em link de dados. Pô, cara, aí você está falando o que você faz, não o resultado que você gera. Por isso que o marketing, por isso que quando uma empresa de marketing entrevista, né, um dono de empresa de TI, o cara até tem boa intenção, mas ele vai fazer as perguntas, o dono da empresa de TI vai dar as respostas, vai falar, não, eu faço isso, faço aquilo, o cara vai, escreve o que ele faz na peça de marketing e não tem sucesso. Então, o que eu quis dizer com isso? Que, olha só, primeiro, se você só tem uma ferramenta, se a única ferramenta que você tem na sua mão é martelo, você acha que todo parafuso é prego. Então, guarda esse conceito que isso é poderoso, porque aqui o que eu te dei foi uma outra ferramenta. Ao invés de você ficar fazendo marketing falando daquilo que você faz, imitando negócios tradicionais, por exemplo, como restaurante bota lá comida de massa italiana. Todo mundo sabe o que é comida de massa italiana. Farmácia bota lá remédio 20% de desconto. Todo mundo sabe o que é remédio. Agora, TI não. TI é sofisticado. TI tem uma linguagem própria, tem uma linguagem técnica. Não é todo mundo que sabe o que é, não é todo mundo que sabe o que é nuvem. Então você não pode prospectar aquilo que você faz. Você tem que prospectar o resultado que você gera, ou um problema que o cliente esteja vivendo, uma necessidade que ele tem, e você prospecta uma possibilidade dele ter esse problema resolvido. Então, guarda esse conceito, porque aqui que eu te mostrei foi uma ferramenta para você atrair clientes. Para, ao invés de você usar, né, um martelo para tentar encaixar um parafuso ou para, né, prender um parafuso, cara, vamos usar uma ferramenta correta. Então, na prática, o que eu quero dizer é o seguinte: não prospecte aquilo que você faz, prospecta o resultado que você gera, tá? Agora, beleza. Quando que eu aconselho que você seja técnico? Porque se a gente vai falar do resultado que eu gero, né? Quando que eu devo ser técnico e quando que eu não devo? Primeiro, imagina que você esteja falando com um dono de uma pequena empresa, o cara tem uma empresa de 40 funcionários, um negócio de indústria. Imagina que você está falando com esse cara. Você acha que esse cara tem tempo para aprender sobre tecnologia? Ele tem tempo para aprender sobre protocolo de segurança, sabe? E você acha que ele quer? Mesmo que ele tenha tempo, tudo bem, vamos dizer que ele tenha tempo. Então você acha que ele quer? A maioria não quer. O que ele quer então? Ele quer que a TI funcione. Ele quer que a tecnologia funcione, que o negócio dele não pare. Ele quer que os funcionários estejam trabalhando. Isso é o que ele quer. Então, se você for técnico com essa pessoa, muito provavelmente ele não vai dar atenção. Ele não vai querer fazer, ele não vai querer continuar esse assunto. Então, entende uma coisa: quem determina se você é técnico ou se você não é técnico no seu marketing, na sua comunicação, é o seu cliente. É o cliente que você quer atrair. Então, se você quer captar clientes que são donos de empresa, você não deve ser técnico. Agora, se você quer captar empresas grandes, empresas, por exemplo, com mais de 500 funcionários, 1.000 funcionários, grandes empresas, grandes indústrias, aí, nesse cenário, você pode ser técnico, porque você vai falar com um gestor de TI. E o gestor dessas grandes empresas, ele é técnico. Então, quem determina se você vai ser técnico no seu marketing ou se você não vai ser técnico, é o cliente que você quer captar. Se você quer captar gestor de TI, diretor de TI, beleza. Ali você pode ser técnico, aí você pode ser específico. Você fala, olha, sou uma revenda especializada em Firewall Fortinet. Beleza. E aí você vai falar com quem sabe o que é Firewall, quem já compara vários tipos de Firewall, sabe? Sou especialista em economizar licenciamento Microsoft para software livre. Você vai falar com um gestor que sabe, que ele fala, nossa, eu também gosto disso, eu quero fazer toda a migração. Beleza, certo? Agora, se você atende clientes que são donos ou de empresas pequenas e médias, aí você não deve ser técnico. Então, não sou eu que vou determinar como que você vai se portar na tua divulgação e no teu marketing.
Quem vai determinar é o cliente que você quer atrair, entendeu? Agora, o que eu mais vejo é empresário de TI fazer e-mail marketing. E quem não sabe o que é e-mail marketing, eu vou explicar. Existem várias ferramentas, uma mais famosa que tem é a Mailchimp. É uma ferramenta famosa onde você cadastra uma sequência de disparos de e-mail. Por exemplo, eu pego um contato de um cliente em potencial, eu descubro o e-mail dessa pessoa, tá? E aí eu pego o contato dela e cadastro na ferramenta. Uma vez, no momento que eu cadastro, eu crio um funil de disparo. Então, por exemplo, cadastrei o cliente agora. Agora que nesse exato momento que o cadastro foi realizado, a ferramenta dispara um e-mail. E aí a ferramenta tem um temporizador de disparos entre e-mails. Então ela pode disparar um e-mail hoje, aguardar 2 dias e disparar um segundo e-mail. Depois, aguardar mais 2 dias e disparar um terceiro e-mail. Depois, aguardar mais um dia e disparar mais um e-mail. Depois, aguardar 3 dias e disparar mais um e-mail. Esse tempo que aguarda, 1 dia, 2 dias, 3 dias, isso é chamado de cadência. Qual é a cadência de disparo entre um e-mail e outro? Tá? Então, você pode configurar isso e a maioria, né, de empresas de TI que eu já vi executar esse serviço acaba fazendo do jeito errado. Então, eu vou te ensinar aqui para você nunca mais fazer desse jeito. Eles captam e-mail de potenciais clientes sem autorização e você consegue captar esse e-mail através de listas. Você consegue, por exemplo, comprar listas de e-mail. Isso é legal, você pode ir no site da Serasa e tem lá disponível lá para você vender. Tem um sistema chamado Econodata que você pode comprar lá também. Cara, tem vários serviços que vendem lista, tá? Então, pode comprar lista. Tem gente que pesquisa no Google e aí vai vendo o e-mail lá das empresas e vai botando no Excel para poder salvar. Tem gente que faz conexão no LinkedIn. Imagina só, eu solicito conexão para 500 pessoas ao longo, sei lá, de 15 dias, tá? Boto lá, para facilitar, ao longo de 10 dias, 50 pessoas por dia. Solicito lá. E aí, dessas 500 pessoas, vamos dizer que 50% me aceitou, 250. Aí eu captei, eu conectei com 250 pessoas no LinkedIn. O LinkedIn tem uma política que diz que quando eu faço contato, por exemplo, com você, certo? Eu consigo, por dentro lá do LinkedIn, baixar um Excel com todas as conexões que eu tenho. Esse Excel ele vem tudo formatadinho, né, nas colunas, o nome da pessoa, o nome da empresa, e-mail, o telefone, se ela deixar o telefone cadastrado no LinkedIn, tá? Então, isso é uma política do LinkedIn, ele diz que o contato é seu, as informações do contato é seu e você pode sim baixar. Então, tem muita gente que faz essa estratégia, sai solicitando conexão, tá? E depois baixa e capta esses e-mails. E aí pega essa lista do Excel, coloca na ferramenta e começa a disparar o e-mail. Então, o primeiro erro é você captar sem autorização. Porque, primeiro, vai chegar um e-mail lá na caixa da pessoa e a pessoa vai falar, ué, quem é essa pessoa aqui? Nunca ouvi falar. E quando você manda sem autorização, a maioria das pessoas te marcam como spam. E aí, dependendo do volume de disparos que você tem, você corre até risco da tua conta de e-mail, teu servidor de e-mail, né? Ele cair em alguma blacklist por você enviar muito spam. Se tiver muita gente marcando isso, sinalizando você como spam. Então, toma cuidado e não envia sem autorização. A pessoa ela precisa autorizar o envio dela de e-mail, o contato dela, né, para que você envie um e-mail. E agora, com a LGPD, muito de você está por dentro sobre quais são as regras, então provavelmente isso também não vai nem ser possível mais ser feito, tá bom? Ou você pode se complicar. Outra coisa que esses empresários fazem é enviar e-mail chato. Então, cara, a pessoa já não deu o contato. E aí você ainda escreve um e-mail que ele não está interessante. Às vezes o e-mail está muito técnico, ou está falando algo que a pessoa não quer ouvir. Outra coisa é que a taxa de abertura é muito baixa. Cara, tem casos que chega a menos de 2%, tá bom? Então a taxa, isso de abertura, né? Imagina de resposta, não estou nem falando de resposta, estou falando de abertura do seu e-mail. É muito baixo e isso gera muito pouco resultado, tá bom? Então, esse é o jeito errado e muitas empresas de TI fazem dessa maneira. Agora, por que que... Ah, deixa eu só explicar uma coisa. E por que que isso daí é... Por que que isso é errado, gente?
Por quê? Sabe por quê? Porque tudo na vida existe a sua ciência, ou seja, existe a maneira certa de você fazer a coisa. Então, as pessoas elas fazem assim porque elas fazem de maneira intuitiva, entendeu? E ela às vezes aprende na internet alguma tática ou algum jeito lá de fazer marketing e ela quer aplicar, tá? Então, é errado porque dá muito pouco resultado e cada etapa aí que essa empresa de TI faz, né? Ela está fazendo de uma forma que realmente vai atrapalhar o resultado dela. Então, qual é o jeito certo? Vamos lá. Primeiro, a pessoa ela tem que deixar o contato dela por livre e espontânea vontade, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se você que está me assistindo quer mandar e-mail para mim, o melhor jeito é você fazer com que eu vá até você, o seu site ou algum local, e eu deixe o meu contato lá, o meu e-mail, para que você possa fazer contato comigo. E tem uma estratégia muito boa para você fazer isso, que é isca digital. Isca digital é o seguinte: você já viu, às vezes, aquelas páginas ou aqueles posts que falam assim: olha, baixe aqui o PDF ou o e-book com 3 passos para XYZ. E aí eu vou para a página, deixo meu nome, meu e-mail e eu recebo o e-book no e-mail. Você já viu? Então, isso é isca digital. Então, eu vou lá e eu, por minha vontade, vou e deixo um e-mail para poder receber um e-book. E aí, a partir do momento que você me manda o e-book, você já pode botar no e-mail lá dizendo: olha, eu vou te enviar mais algumas outras informações ao longo dos próximos dias sobre esse assunto, porque eu vi que você se interessou e está tudo bem, não tem problema nenhum. Então, quando você faz essa estratégia de isca digital, a própria pessoa que foi lá por livre e espontânea vontade, ela deixou o contato e ela vai lembrar de você. Então, esse é o primeiro ponto. Outra maneira de você fazer isca digital é você fazer, por exemplo, um webinar, um evento, ou você fazer uma aula. Faz um aulão, pega alguma tecnologia ou algum problema que os seus clientes têm e você faz uma aula lá, os 5 passos para resolver o problema XYZ. Beleza. E aí você faz, e aí você pega o e-mail da pessoa. Vamos dizer, eu fiz uma isca, né? Então a pessoa deixou o contato, eu falo o seguinte: olha, eu vou enviar esse presente ou essa isca direto para o seu e-mail. E aí eu envio. Aí no primeiro e-mail eu boto o seguinte, eu falo: olha, você se interessou pelo problema XYZ. E está aqui o que eu te prometi. Está aqui o PDF, está aqui o e-book que eu te prometi. Ou então, a aula que eu te prometi vai acontecer na próxima quinta-feira. Ok, beleza. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse problema. E aí você pode narrar um pouco mais e contar histórias sobre esse problema. Você pode falar, primeiro, por que acontece esse problema, que é o famoso causa raiz, né? Você pode dar dica de como que resolve esse problema, tá? E depois você vai falar o seguinte, você vai falar, e ao longo dos próximos dias eu vou te enviar mais e-mail ou mais conteúdos para te ajudar a resolver de uma vez por todas o problema XYZ na sua empresa. E aí você começa a se relacionar por e-mail, certo? E você cria um funil de e-mails. Então, você manda um e-mail, aguarda um dia, manda outro, depois aguarda 2 dias, manda outro, depois você aguarda mais 3 dias, manda outro, e vai criando a sua cadência de disparos, tá? Outra coisa que eu recomendo é fazer anúncio. Faça anúncios. Por quê? Cara, porque anúncio é o jeito, na minha opinião, mais barato e mais rápido de você conseguir novas reuniões. Por quê? Imagina que eu faço um anúncio, aparece lá no feed da pessoa, ou até no Google, ou, enfim, no Instagram, falando: olha, você que tem que tem problema XYZ, certo? E que está cansado disso, quer resolver de uma vez por todas, eu tenho um convite para te fazer. Clica no botão Saiba Mais, deixa o seu contato, que eu vou te mostrar como que você pode resolver esse problema em 7 dias, em 10 dias, em 30 dias, tá? Isso vale para tudo. Vale para dev, quando vem de um sistema ou uma automatização de uma ferramenta, vale para infra, quando o cara tem, às vezes, uma rede lenta, um servidor lento, um atendimento ruim, ou, sei lá, já teve um problema com o prestador atual, tá bom? Outra forma também que eu te aconselho é você fazer LinkedIn. Então você pode pesquisar primeiro, faz um filtro lá e busca qual é o público que você quer trazer. Então, por exemplo, se você vende para indústria têxtil, tá?
Então você pode botar lá no LinkedIn, cara, dono, gestor, sabe, administrador, CEO. Você faz essas pesquisas por cargo e você coloca lá aonde que você quer, né? A região que você quer e você vai filtrar. O LinkedIn ele vai listar para você todo mundo que ele encontrar, certo? Que trabalha nesse setor e que está com cargo de CEO, de dono, sócio, acionista, sei lá, como é que a pessoa se bota lá. Mas enfim, aí tu vai listar. E aí, uma vez que você listou essas pessoas, você solicita a conexão e depois você manda a mensagem e-mail. Esse e-mail é como se fosse um inbox, é como se fosse uma mensagem direta. O que vai na mensagem? Cara, fala de novo da situação. Fala, fulano, olha só, eu sou o Ronald, trabalho na Selling TI, uma empresa especializada em clientes de indústria têxtil, e eu sei que muitas indústrias, eu sei que muitos clientes meus do seu porte passam por esse problema. Gostaria de saber se isso acontece aí. Aí se ele falar sim, acontece, eu falo, tá bom, ó, sou especialista em resolver isso. Se você quiser resolver, me sinaliza para a gente marcar uma reunião que eu te explico como que a gente resolve. Tá bom? Enfim, uma conversa direta, tá? Outra coisa que você pode fazer é avaliar a possibilidade de você comprar o Sales Navigator. A vantagem de você ter o Sales Navigator é que você manda mensagem direto para a pessoa sem precisar que ela te aceite na conexão. Como você, então, sai da indicação do zero para você trazer novos clientes todas as semanas? Primeiro, tem que imaginar qual é o ciclo que um cliente novo percorre para ele se tornar seu cliente. Então, o primeiro passo é você fazer a captação. Essa captação você pode fazer por telefone, você pode fazer por LinkedIn, como eu acabei de falar aqui, você pode fazer por anúncio, como eu acabei de falar aqui, ou seja, você vai captar a pessoa, tá? Uma vez que você traz essa pessoa, o ideal é que você traga uma pessoa que tenha um problema, certo? E aí você vai oferecer para ela a possibilidade dela resolver esse problema. E vai convidá-la para ela ir para uma reunião com você para ela saber mais, ter mais informação e saber como que você resolve, tá? Trouxe essa pessoa para a reunião, nessa reunião você tem que qualificar. Então você vai conduzir essa conversa fazendo perguntas, entendendo o que essa pessoa busca, qual é o problema, qual é a necessidade, quais são as implicações da necessidade que ela tem. Depois a gente pode fazer uma live só dessa reunião, tá? Para a gente poder entrar a fundo, né? Aqui que a gente vai discutir isso, mas eu quero que você entenda o macro, sabe? De como que um cliente novo entra. Então você traz ele para a reunião, depois você tem que mostrar valor. Mostrar valor é você mostrar para o seu cliente como que a sua solução resolve o problema dele no ambiente que ele tem, com a arquitetura que ele tem, com os equipamentos que ele tem, tá bom? Depois você vai para o fechamento e ficou meio fora da ordem, né? Veio captação, reunião. Então lê assim, ó, tipo como se fosse linhas. Captação, depois você vai para a reunião, depois mostra valor, depois você tem que ir para o fechamento, que é onde você vai apresentar sua proposta, você vai explicar a condição de pagamento, provavelmente vai dar uma garantia, você pode negociar um desconto, tá bom? Então, você vai para o fechamento, que é essa negociação, e uma vez que o cliente fecha com você, você precisa fazer o pós-venda. Repara, o pós-venda e a captação, eles trabalham juntos. Por quê? O que é o pós-venda, né? Pós-venda é você entregar o que foi prometido e depois abrir novas oportunidades. E o que é captação? Captação é você procurar para clientes que têm problemas, certo? Que você pode resolver. E se no pós-venda você tem que abrir novas oportunidades, cara, você tem que voltar nos clientes que já são seus e descobrir se eles têm algum outro tipo de problema que você possa resolver, tá bom? Então, é isso, problemas em outras áreas, tá? Fala assim, olha, por exemplo, vou dar um exemplo de um problema para infra. Imagina que eu vendi toda a parte de gerenciamento da infra, certo? E aí o cliente, sei lá, ele vai querer botar um outro escritório para acessar todos os servidores ou para acessar todos os sistemas, certo? Então ele tem uma necessidade, né? Qual é o problema que ele tem? Ele tem uma situação em que ele está abrindo outro escritório, certo? E esse escritório vai precisar acessar um sistema único, certo? E aí, você pode detectar, tipo, olha, cliente, vem cá, hoje, esse escritório ele está conseguindo acessar bem ou não? Porque se estiver conseguindo acessar bem, né, esse novo escritório, não é um problema. Agora, se estiver dando erro, as pessoas estiverem com dificuldade,
as pessoas, sei lá, a rede não suportar, não tiver arquitetura, cara, você tem uma oportunidade, por exemplo, de vender nuvem, tá bom? Isso vale para sistema também. Você pode vender um módulo, imagina que você tem um sistema que é seu, sistema próprio, você pode vender um módulo para o seu cliente, e aí esse módulo vai automatizar uma determinada operação, sei lá, controle de estoque, tá bom? Depois que você resolve o estoque, você pode virar para o cliente e falar, cara, como é que você está fazendo o teu financeiro? Ah, eu faço assim, faço assado, uso outro sistema aqui, uso do meu contador e tal. E aí você tem que descobrir no pós-venda se ele tem outro problema, sabe? Se aquele outro sistema que ele usa, se acarreta algum problema para ele, tá? Isso é o pós-venda. Lembra? O maior erro do pós-venda é você não buscar novas oportunidades. E o que são oportunidades? Foi o que eu falei no início da live. É você buscar situações, problemas que os clientes passam e que eles querem dar um basta, que eles querem resolver. Então, esse é o ciclo para você trazer um novo cliente. Bom, agora uma dica prática para você chegar nos 20 mil em novos contratos. E deixa eu explicar por que eu gosto de 20 mil. Porque com 20 mil de faturamento, é um dinheiro que você, como empresário, você pode reinvestir. Dá para você contratar uma boa equipe. Tem gente que contrata, cara, ó, dependendo de quanto você for pagar, com 20 mil, se for pagar PJ ou não, isso aí eu não vou entrar no mérito, tá? Mas, cara, você consegue contratar uma galera já, tá bom? Outra coisa, com 20 mil você consegue ter margem para você reinvestir na tua empresa. Imagina você que fatura, sei lá, 50 mil. E aí aumenta 20 mil, faz esse sprint, né? Aumenta 20 mil por mês e você passa a faturar 70. Se você pega e reinveste 20 mil só em marketing, em anúncios, cara, a tua empresa vai crescer muito rapidamente. É como se você botasse um foguete e fosse para a Lua, tá? Então, por que eu gosto de 20 mil? Porque eu acho que 20K é um número muito bom para quem é empresário. Outra coisa, talvez você possa retirar lucro. Às vezes você já está passando aí 2, 3, 4, 5 anos ou um certo período que você está sem aumentar as suas retiradas. Então, com esse faturamento, você pode também, de repente, aumentar a sua retirada, tá bom? E isso vale para quem não fatura ainda 20 mil, ou para quem já fatura mais de 20 mil e quer faturar mais novos 20 mil. Então, vou te dar uma dica prática do que você tem que fazer para você chegar nos 20K. E lembrando, depois que você chega nos 20K, sabe o que você faz? Repete para você chegar nos 40. Depois, repete para você chegar nos 60. E quanto mais você vai repetindo, né, vai crescendo de 20 em 20, mais vai ficando mais fácil, mais rápido você chegar nesse sprint de 20. De repente, quem às vezes tem empresário, cara, que o cara leva 6 meses para chegar em 20K, entendeu? Mas depois que ele aprende, fica muito mais fácil, né? Não necessariamente os próximos 20 vão levar mais 6 meses. Pode ser que levem 4, e depois pode ser que levem 3, depois 2, depois 1, tá bom? E uma empresa grande fatura isso rapidinho. Qual é a dica que eu te dou? Primeiro, você deve setar para você uma meta de novas reuniões. Se eu fosse te dar uma dica só, uma dica, se eu quisesse que você saísse com um aprendizado dessa live, é isso, cara. Seta uma meta de novas reuniões. Cara, se você está só por indicação, que é o tema da live, como sair da indicação, eu aconselho você setar uma meta, pessoal, de 4 novas reuniões por semana. Eu não estou nem falando de fechamento, não. Estou falando só de novas reuniões, tá bom? Às vezes, você vai precisar prospectar 20 clientes para ter 4 reuniões. Às vezes, você vai precisar prospectar 40 clientes para ter 4 reuniões. Às vezes, você vai precisar prospectar 80 clientes para você ter 4 reuniões potenciais. Mas tudo sai de um número. Tudo que é grande um dia começou pequeno. Tá bom? E se às vezes seu número for, sei lá, 80 clientes, 100 clientes para você conseguir 4 reuniões, cara, pensa que à medida que você vai fazendo, você vai melhorando. O caminho, ele vai se desdobrando à medida que você percorre. É igual quando eu saio de carro do Rio de Janeiro e quero ir para São Paulo. Eu não preciso saber todo o caminho na minha cabeça. Mas à medida que eu vou avançando 100 metros, né, o próprio GPS me diz quais são os próximos 100 metros. Vire à direita, depois vá mais tantos quilômetros, depois vire à esquerda, depois entra aqui, entra ali. Então ele me diz o caminho. Então, cara,
eu estou falando aqui nessa live para quem quer sair só da indicação, quem não quer depender. Então, uma meta que eu aconselho que você coloque para si é conseguir 4 reuniões por semana, tá bom? E aí, você vai precisar prospectar, tá? E aí você pode escolher qualquer uma das estratégias que eu compartilhei aqui. Você pode escolher estratégia de anúncio, você pode escolher do LinkedIn, você pode escolher de e-mail, você pode e-mail e a recompensa, né, digital. Você pode usar até telefonema. Cara, eu não sei qual que você vai querer fazer, certo? Você pode misturar, você pode fazer todas, inclusive, ao mesmo tempo, mas você tem que medir por número de reuniões. E quando você estiver batendo 4 reuniões por semana, automaticamente eu sei que o seu fechamento vai aumentar. Óbvio, a gente pode melhorar ao longo do processo? Claro que pode. Claro que pode. Tudo que você executa, qualquer ação que você faz, é sempre possível você fazer aquilo, só que bem feito. Você consegue melhorar, né? Mas aqui, cara, com 4 reuniões, para quem só cresceu por indicação, 4 reuniões por semana, cara, eu tenho certeza que você vai ter fechamento, tá bom? E aí você precisa executar isso para você descobrir os seus números. Lembra, o empresário, ele tem que trabalhar para fazer a empresa dele crescer. Se ele está muito enfurnado na parte técnica, se ele está só atendendo os clientes que já estão na carteira, ele não está executando seu papel de empresário, que é fazer a empresa crescer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dedicar tempo para você atrair e captar clientes. E aí, nada melhor você colocar uma meta pessoal. Talvez no primeiro mês você não consiga 4 reuniões na primeira semana ou não consiga na segunda semana. Mas talvez você consiga na terceira ou na quarta semana, sabe? Cara, se em uma semana você já conseguir 4 reuniões, você já deu um passo. E aos pouquinhos você vai melhorando. De repente vai ter outro mês que você vai conseguir em todas as semanas 4 reuniões, tá bom? E daqui a pouco você já tem mais fechamento. Agora, tem que fazer. Se você quer crescer, se você quer aumentar o faturamento, quer ter uma empresa maior, quer ter mais relevância, cara, o caminho é esse. Bom, agora que está chegando aqui no final da live, eu quero pedir para você deixar um comentário. Me diz aí o que foi novidade para você, o que você gostou dessa live de hoje. Comenta isso aqui, tá bom? E eu quero muito ver, eu pessoalmente vou ler todos os comentários. Então digita aí para mim, olha, eu gostei da estratégia e fala qual é a estratégia. Se você já conhecia alguma estratégia, se você já aplica no seu negócio, pode falar também, me escreve, Ronald, eu já aplico a estratégia tal. E, por final, se você também quiser, né, quiser fazer um over delivery aí, quiser comentar mais também, escreve para mim qual o conteúdo que você quer ver, tá bom? Para eu preparar uma RP Class para você especial. E agora, lembrando que, se você quer ver, né, mais vídeos como esse, se inscreve no meu canal do YouTube, tá bom? Só você, é Ronald Perrini, tá? E me segue no Instagram, tá bom? Porque todo dia eu vou postar vídeo e eu posto vídeo nessas redes sociais, tá? Bom, gente, agradecer aí a presença de todos vocês. Até a próxima. Um abração. Deixa seu comentário, se inscreve, tá? Valeu, tchau, tchau.